aguardar mais um minutinho. Tá bom. Bom, eu acho que a gente pode começar então. Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, se cuidando aí com saúde física e mental. E aqui a gente retorna aos nossos seminários, seminário do Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. E hoje o nosso convidado vem do Rio de Janeiro, do Observatório do Valongo, da UFRJ, Luan Guezzi, e ele vai falar para a gente sobre a influência da metalicidade da massa estelar em relação à formação e evolução de exoplanetas. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que queira fazer, por favor, coloca no chat. E aí, ao final da apresentação, eu passo a palavra para as pessoas e a gente vai colocando para o Luan responder, ok? Então, obrigado, Luan, pela sua colaboração. E, por favor, pode apresentar, fique à vontade. Tá bom, obrigado, Otton. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro começar agradecendo, né, ao Otton pelo convite para dar esse seminário e pela Júlia também, que organizou comigo os detalhes da apresentação. E dizer que eu tô bastante satisfeito de ter recebido esse convite. Na verdade, eu e o Otton, a gente estava conversando sobre uma possível visita, né, a Guará, que infelizmente não pôde acontecer, né, mas espero que aconteça em algum momento, até porque eu não conheço, né, a Unesp, né, então, mas fiquei feliz que a gente conseguiu pelo menos manter o seminário na forma online, né, que aí é sempre legal a gente conseguir falar do nosso trabalho para pessoas interessadas, e a gente vê que tem um bom público aqui, estamos com 23 pessoas, então, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos vocês. Bom, então, como o Otton falou, meu nome é Luan Guezzi, eu sou professor adjunto do Observatório do Valongo da UFRJ desde dezembro de 2018, e desde que eu entrei na UFRJ, como professor adjunto, eu criei esse grupo de pesquisa, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o SEA, que é o Stars, Exoplanets and Astrobiology. Ele é um grupo que tem menos de 2 anos, mas a gente já está bastante ativo, trabalhando em vários tópicos relacionados a estrelas, exoplanetas e astrobiologia. Eu vou falar para vocês sobre um deles hoje, né? Mas o grupo é bem diversificado, né? Tanto em termos de componentes, como em termos de trabalhos. Então, atualmente, a Aline está fazendo doutorado na parte de atmosferas planetárias. A Ellen e a Letícia estão fazendo mestrado no Observatório Nacional, mas a Ellen com a minha orientação e a Letícia com a minha co-orientação. Ellen trabalhando com abundâncias químicas, estrelas com planetas, e a Letícia com curvas de luz do Kepler. E também temos 4 alunos de iniciação científica, o Augusto, Carlos Eduardo, Paola e Mariana, também fazendo trabalhos com abundâncias químicas, estrelas parecidas com o Sol, atmosferas planetárias e até mesmo experimentos de radiação de organismos extremófilos. Então, a gente está tentando fazer um trabalho bem diversificado para tentar entender as estrelas, os planetas dessas estrelas, como esses planetas se formam, se eles são habitáveis e se a gente eventualmente pode encontrar sinais de vida neles, né? Até um tema que essa semana teve muita atenção, né, por conta da detecção da fosfina na atmosfera de Vênus, né, um resultado bastante surpreendente para todo mundo. Então, é um campo que é cada vez mais interessante e cada dia, quando a gente menos espera, aparece uma novidade dessa. Então, essas são mais ou menos as pesquisas que a gente está fazendo no grupo. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre possíveis colaborações, pode entrar em contato. Se tiverem interesse em trabalhar também no grupo, entre em contato comigo, vou deixar os contatos no final. Inclusive, o Observatório do Valongo está com um processo seletivo para mestrado, com uma bolsa aberta. Então, eu também tenho disponibilidade para orientar alguém se tiver, se vocês conhecerem alguém que teria interesse, né? Bom, então vamos lá. Então, vamos pegar um desses aspectos aqui do SEA e vamos conversar um pouquinho sobre a influência das estrelas na formação dos exoplanetas. Bom, então vamos começar do começo. Desde a década de 60 já se falava, quer dizer, muito antes disso já se teorizava sobre a existência de outros planetas ao redor de outras estrelas.
mas começaram a haver discussões sérias, mais ou menos na década de 60. Deixo a dica para vocês, tem um seminário excelente da Jill Tarter, lá no canal do YouTube do Valongo, se vocês quiserem assistir. E na década de 80 começou a se investir tempo em procurar e descobrir esses exoplanetas, né? Até que em 1992, os primeiros exoplanetas foram descobertos, ao redor de um pulsar, né? Já existiam algumas possíveis detecções antes, mas nenhuma confirmação. Esses foram os primeiros exoplanetas detectados. Só que eles foram encontrados ao redor de um pulsar. 3 anos depois, aí sim veio a descoberta do primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela tipo solar. Em 1995, o artigo clássico do Michel Mayor e do Didier Queloz, que inclusive por esse trabalho eles receberam o prêmio Nobel ano passado, porque apesar de não ter sido a primeira descoberta de exoplanetas confirmada, foi a descoberta que impulsionou o campo, né? Então por isso eles receberam esse prêmio. Mas o que eu gosto muito nessas duas descobertas é porque as primeiras detecções, as primeiras confirmações que a gente teve de planetas já nos obrigaram a repensar todo o cenário que a gente tinha. Porque 3 exoplanetas foram descobertos ao redor de um remanescente estelar, de um pulsar, e depois nós descobrimos um planeta com a metade da massa de Júpiter ao redor de uma estrela tipo solar, só com um período de 4 dias aproximadamente. Muito menor, uma órbita muito interior que Mercúrio tem aqui no Sistema Solar, por exemplo. Então foram planetas que, de cara, já disseram para a gente, olha, existe uma diversidade de sistemas planetários muito maior do que a gente imaginava. Então eu acho que essas descobertas foram muito legais nesse sentido. E elas também impulsionaram algumas outras pesquisas, como, por exemplo, 2 anos depois, essa pesquisa aqui do Guilherme Gonzalez. Ou seja, com 4 planetas e 2 anos depois da primeira confirmação de um exoplaneta ao redor de uma estrela tipo solar, ele já dá a primeira sugestão de uma possível correlação entre a ocorrência de planetas gigantes e a metalicidade estelar. Então, super interessante. A gente tinha só 4 estrelas com planetas descobertos até então, e ele já fez essa sugestão aqui que a metalicidade podia ser mais alta. Obviamente, isso gerou uma série de pesquisas, todo mundo correndo atrás dessa possível assinatura, até que em 2005 a gente tem o artigo clássico da Deborah Fisher e do Jeff Valenti, que mostra que a fração de estrelas com planetas aqui no eixo Y, ela é uma função muito forte da metalicidade estelar, principalmente aqui a partir da metalicidade solar, tem um aumento muito grande, né? Ou seja, a ocorrência de planetas gigantes está associada com a metalicidade das estrelas. É importante ressaltar que existem várias outras referências que também detectaram essa mesma assinatura. Infelizmente, não dá para colocar todas aqui no seminário, então eu coloco alguns exemplos, mas se vocês eventualmente consultarem os meus artigos, vocês podem ver que estão todas as referências lá citadas corretamente. Mas aqui no seminário, por uma questão de espaço e de tempo, não dá para mencionar todas, e são muitas, né? Então, começou toda uma corrida, né, para entender essa correlação planeta-metalicidade, e também começou a se pensar em estender essa correlação, né? Será que só a metalicidade influencia a formação de planetas gigantes, ou outros parâmetros também poderiam influenciar? E aí, um dos parâmetros seguintes que foram pensados foi a massa estelar, porque, basicamente, a massa e a composição química de uma estrela, elas quase que completamente definem a evolução dela, né? Toda a trajetória evolutiva, toda a vida dela. Então, talvez esses parâmetros também estivessem associados com a formação de planetas. E aí, isso resulta no trabalho do John Johnson, em 2010, que, novamente, ele analisa a fração de estrelas com planetas e mostra que há um aumento da fração de estrelas com planetas gigantes em função da metalicidade. Então, a gente vem aqui mais ou menos de 2%, 3% aqui nas anãs M, nesse regime aqui, vai crescendo, chega até aproximadamente 20%, um pouquinho mais de 20%, para as estrelas de maior massa, aqui entre 1,5 e 2 massas solares. Só que é justamente nesse regime que surgiu uma controvérsia. Porque esse regime aqui, a gente não tem estrelas de sequência principal nessa amostra. Por quê? Porque as estrelas de tipo A,
um pouquinho mais massivas do que o Sol, né, elas são muito quentes e têm rotação muito alta. O que isso acarreta no espectro da estrela? Você tem poucas linhas e as linhas são muito alargadas. Então é difícil de você medir velocidades radiais de maneira precisa e também é difícil de detectar planetas. Então o que o John Johnson pensou? Ele pensou em usar essa amostra que ele chama de Retired A-Stars. E o que seriam essas Retired A-Stars? São estrelas que eram estrelas de tipo A quando estavam na sequência principal, só que agora elas já saíram da sequência principal e estão no ramo das subgigantes ou no ramo das gigantes. Então, o que isso proporciona em termos de detecção de exoplanetas? Elas são agora estrelas mais frias, a temperatura diminuiu e a rotação também diminuiu. Então, agora a gente tem um número muito maior de linhas e menos alargadas. A gente consegue medir as velocidades radiais e detectar planetas. Então, o John Johnson usou essa amostra de Retired A-Stars, só que houve na literatura alguns questionamentos se a massa dessas estrelas estaria superestimada ou não. E esses questionamentos vieram a partir de dois pontos. Primeiro, de modelos da galáxia. Então, o James Lloyd, nesses artigos aqui de 2011 e 2013, ele questiona que a quantidade de Retired A-Stars que estava no artigo do John Johnson era muito mais alta do que deveria haver, de acordo com o modelo galáctico que ele usou, que tem um pico aqui em uma massa solar, aproximadamente, e depois tem um declínio bem grande aqui, e a fração de estrelas com massas maiores que 1.5, 1.6 é bem pequena. Só que aí, em 2013, o John Johnson, usando outro modelo de evolução galáctica, com outros parâmetros, achou um resultado diferente e achou uma proporção compatível de Retired A-Stars nos modelos que ele utilizou. Então, essa controvérsia aí ficou em aberto. Um outro ponto importante que foi levantado foi através da cinemática, com o artigo do Kevin Schlaufman e do Josh Wynn. Eles analisaram estrelas evoluídas com planetas, e são esses pontos azuis aqui, que não são as mesmas Retired A-Stars do John. É a mesma classe de estrelas, mas não são exatamente os mesmos objetos do artigo do John Johnson. E eles mostraram o seguinte, que a dispersão de velocidades espaciais, U, V, W, dessas estrelas, ela não era compatível com essas dispersões que são mostradas aqui nos painéis superiores, de estrelas do tipo A e F da sequência principal. Na verdade, elas eram mais compatíveis com as dispersões de velocidade de estrelas do tipo F e G. Ou seja, então elas teriam a cinemática de estrelas menos massivas e possivelmente a massa delas estaria superestimada, influenciando aquela correlação dos planetas gigantes com a massa. Então, essa controvérsia ficou em aberto e ficou essa questão. Será que a ocorrência de planetas gigantes cresce com a massa estelar? Então, foi essa pergunta que eu e o John Johnson nos propusemos a responder quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Universidade de Harvard com ele nos anos 2014 e 2015. Só que como é que a gente começou esse trabalho, né? Foi um trabalho que acabou sendo bastante longo, que a gente teve que ter bastante cuidado na análise. E o primeiro passo desse trabalho foi verificar se o método de determinação de massas tinha algum problema. E qual é o método que a gente usa para determinar as massas? É o método das trajetórias evolutivas, ou seja, nós pegamos dados observados das estrelas, estimamos a temperatura efetiva através do espectro, estimamos a luminosidade através de fotometria e comparamos com trajetórias evolutivas pré-calculadas, que no caso a gente usou as trajetórias evolutivas chamadas Parsec e fez essa comparação, uma análise bayesiana, através do programa Paran, que foi desenvolvido pelo Léo Girardi originalmente e agora também está sendo atualizado pela Thaís. Então, a gente usou esse programa com essas trajetórias evolutivas e calculou as massas de uma amostra de estrelas. E qual a amostra de estrelas? Pegamos binárias da Via Láctea, binárias da Grande Nuvem de Magalhães e binárias da Pequena Nuvem de Magalhães, que são sistemas que têm massas muito precisas, muito bem determinadas, e também pegamos 33 estrelas que tinham dados de astrosismologia que também proporcionam massas muito bem determinadas. Então, essas massas de referência aqui são massas da literatura muito precisas. As massas evolutionary tracks são as massas que nós determinamos. E aí a gente fez a comparação e a gente vê que, claro, tem outliers, tem erros grandes, mas, no geral, o comportamento geral
é que a gente tem um bom acordo no intervalo que vai desde as estrelas com menor massa, de 0,5 massas solares, até 4,5. A diferença média é 0,1 massas solares, isso é totalmente compatível com os erros do método das trajetórias evolutivas. E a diferença percentual, bem interessante, se a gente considerar os erros aqui, é uma diferença percentual máxima de 5%, também está ótimo, está bem dentro dos erros das análises de trajetória evolutiva, e um pouquinho maior só do que os erros das análises de binárias ou astrosismologia. Então, a nossa conclusão, a partir desse trabalho aqui em 2015, é que as massas não são superestimadas pelo método de determinação que utiliza as trajetórias evolutivas. Em particular, aqui no regime que nós estávamos interessados, aqui entre 1,5 e 2 massas solares, que eu estou mostrando aqui para vocês com o cursor. Então, nesse trabalho, a gente estabeleceu, olha, o método está funcionando. E aí, se o método está funcionando, nós revisitamos a amostra das Retired A-Stars, de 2010, do John Johnson. Algumas estrelas entraram na amostra porque se tornaram candidatas interessantes, passaram a ser monitoradas no KEC. Outras saíram porque não tinha mais interesse, foram confirmadas como binárias e não como estrelas com planetas, ou foram confirmadas que tinham alguns problemas que dificultavam a determinação de velocidades radiais. Então, nós temos 245 subgigantes nessa nova amostra. Tem muita sobreposição com a de 2010, mas tem algumas diferenças. Então, nós pegamos os espectros HIRIS do KEC, são espectros de alta resolução e alta sinal-ruído também, e utilizamos o método espectroscópico clássico, baseado nas larguras equivalentes de linhas do ferro 1 e do ferro 2, para determinar as metalicidades dessas estrelas. E aí, esse método nos dá a gravidade superficial aqui no eixo Y, a temperatura efetiva no eixo X e a metalicidade nas barras de cor. Vocês veem que isso aqui é como se fosse um diagrama HR, né? Então, aqui nessa região aqui que eu estou com o cursor, seria o ramo das subgigantes, e aqui as estrelas entrando, começando a subir no ramo das gigantes aqui na direita do gráfico. Tem o outlier aqui, que foi uma estrela que a gente descobriu que era uma supergigante no meio do caminho, acabou não sendo utilizado depois, mas a gente deixou ela aqui só para mostrar que ela entrou aqui na nossa amostra. Então, a gente vê basicamente que são estrelas de metalicidade em torno da solar, né, a coloração mais avermelhada, mais amarelada. E, em seguida, usando esses parâmetros, a gente usou novamente o PARAM, o programa PARAM, com as trajetórias Parsec, e estimamos as massas, que estão representadas aqui nesse histograma. Como era de se esperar, tem um pico aqui ao redor de 1,4, 1,5, porque a amostra é de estrelas mais massivas mesmo. Isso não dá para comparar esse gráfico aqui com aqueles modelos de evolução galáctica, porque tem um viés de seleção aqui na nossa amostra, né? Então não dá para comparar com os modelos diretamente. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente não voltou naquela análise dos modelos. O outro é porque tem muitas diferenças de parâmetros iniciais, então a gente não quis abordar esse tema nesse artigo aqui, que a gente acabou publicando em 2018. Então, a gente tinha esses parâmetros, determinamos massas, sabendo que as massas são confiáveis, mas e aquela pendência da cinemática, né? Que a gente não abordou os modelos galácticos, mas a cinemática a gente decidiu abordar. Então, aqui eu mostro para vocês as velocidades espaciais que nós calculamos para as nossas estrelas. Em azul, a gente tem estrelas com massas menores do que 1,6 massas solares, e em vermelho, maior ou igual a 1,6 massas solares. Essas elipses aqui são as dispersões de velocidade, 68 e 95%, calculadas pelo Kevin Schlaufman e pelo Josh Wynn no artigo deles de 2013. Então, a gente colocou aqui para comparar com a nossa distribuição de velocidades. E, à primeira vista, a gente concorda com eles. Realmente parece haver uma inconsistência, né? Tem uma quantidade muito grande de pontos vermelhos que a gente esperaria que estivessem dentro das elipses com linha sólida, estão do lado de fora dessas elipses. E a gente fez um trabalho muito minucioso de tentar entender por quê. Então, depois de muitas tentativas e erros, a gente descobriu que um dos problemas era o seguinte: avermelhamento. A nossa amostra foi corrigida para avermelhamento
Só que a amostra que o Kevin Schlaufen e o Josh Wynn usaram para determinar esses elipsoides aqui não tinha sido corrigido. Então, qual é o problema de não corrigir para o avermelhamento? Isso fazia com que, na verdade, você estivesse selecionando uma amostra de estrelas mais brilhantes, que são, em princípio, mais massivas, mais jovens, e então a dispersão de velocidade delas vai ser menor mesmo. Então, é por isso que a nossa amostra de Retired A-Stars estava inconsistente com esses elipsoides. Quando a gente levou em conta o avermelhamento, que apesar de pequeno, porque são estrelas da vivência solar, é significativo, o suficiente para alterar os resultados, o acordo melhorou com as nossas Retired A-Stars. Só que não resolveu a discrepância completamente. E aí a gente passou para o segundo fator, que são as incertezas de massa. A gente tem que levar em conta que as nossas massas têm incertezas, né? Então, o que a gente fez? Nós fomos alterando sistematicamente a massa das nossas estrelas até obter um bom acordo entre as dispersões de velocidades das estrelas de tipo A da sequência principal, representadas por esse elipsoide, já corrigidos do avermelhamento, e as nossas dispersões de velocidade. E um resultado muito legal é que esse acordo acontece por um deslocamento de apenas 0,04 massas solares. É um deslocamento que está completamente dentro das incertezas das massas que a gente determina e também totalmente compatível com o método de trajetórias evolutivas. Ou seja, nós mostramos nesse artigo de 2018, que a referência está aqui embaixo, que se nós considerarmos as correções de avermelhamento e se nós considerarmos essas incertezas pequenas, porém significativas também para alterar os resultados, a gente tem um bom acordo entre a cinemática das Retired A-Stars e das estrelas de tipo A na sequência principal. E isso é mostrado aqui com os valores de teste Kolmogorov-Smirnov. Quando a gente corrige o avermelhamento e usa esse deslocamento aqui de 0,04 nas nossas massas, o valor da probabilidade do teste Kolmogorov-Smirnov, quando a gente compara com uma amostra de estrelas tipo A e F, é 0,02. Ou seja, você já mostra que essas populações elas não podem ser distinguidas através do teste Kolmogorov-Smirnov. Ao passo que, quando a gente compara com as estrelas tipo F e G, a probabilidade já é menor do que 0,01, ou seja, realmente as Retired A-Stars não pertencem à mesma população, em termos de cinemática, do que as estrelas tipo F e G da sequência principal, ou seja, mostramos que realmente a cinemática é compatível com as massas delas. Então, mais um argumento para as massas não estarem superestimadas. No artigo eu também falo das velocidades de rotação, também são compatíveis com as massas, mas eu não vou abordar esse tópico aqui. Mas no artigo a gente ainda faz outro teste para confirmar que as massas estão corretas. Então, beleza. Então, temos novas massas determinadas, sabemos que o método funciona e sabemos que as massas não estão superestimadas. Então, agora a gente pode voltar na análise de 2010 e tentar investigar a ocorrência de planetas gigantes, tanto com a massa quanto com a metalicidade. Então, para isso, a gente pegou a nossa amostra de estrelas subgigantes, está representada aqui em vermelho. Círculos são estrelas sem planetas e quadrados, em todos os casos, né, são estrelas com planetas. Juntamos a nossa amostra com estrelas de tipo FGK do trabalho do John, de 2010, só que com parâmetros atualizados pelo John Brewer, em 2016. E também pegamos estrelas de tipo M, aqui em azul, do trabalho do John, em 2010, só que com parâmetros atualizados pelo trabalho do Ben Monte, que é um dos nossos colaboradores no artigo, em 2014. Então, a gente tem uma amostra final de 1.225 estrelas, cujas massas variam desde 0,2, 0,3 até 2 massas solares, aproximadamente, tem umas poucas para cá, e a gente analisa a ocorrência desses planetas, dessas estrelas com planetas, nesse plano aqui, metalicidade e massa estelar. E a gente ajusta uma função, e qual é o resultado que a gente acha? Que a frequência de estrelas com planetas, dados por essa função aqui embaixo, ela é uma função tanto da massa, quanto da metalicidade, representada aqui pelo F maiúsculo, das estrelas. E os expoentes são muito parecidos. São expoentes quase iguais a 1, né?
E esse resultado é muito interessante porque ele é compatível com outros resultados da literatura, por exemplo, da Sabine Heffer, em 2015, que ela mostra que há um aumento da massa, da ocorrência de planetas gigantes em função da massa até aproximadamente 2 massas solares, que é o nosso limite. Depois tem uma queda, só que a gente não conseguiu investigar essa queda porque a gente não tem muitas estrelas depois de 2 massas solares. Então a gente confirmou esse resultado, mas as massas das estrelas evoluídas continuam sendo questionadas. Então, por exemplo, vocês podem ver esse artigo que saiu há pouquíssimo tempo esse ano, que ainda mostra que talvez essas massas estejam superestimadas. Então a controvérsia ainda continua na literatura, né? Agora, um ponto interessante desse artigo aqui é que a gente notou que, como esses dois expoentes aqui da massa e da metalicidade são muito parecidos, a gente pensou, e se a gente juntasse a massa e a metalicidade em uma grandeza só? E aí foi isso que a gente fez depois. Nós calculamos essa grandeza aqui. Se a gente pega a metalicidade, que é uma quantidade logarítmica, eleva, né, faz 10 elevado à metalicidade, e multiplica pela massa. Por quê? Porque a gente está assumindo aqui que a massa da estrela, de acordo com algumas referências na literatura, ela é proporcional à massa do disco protoplanetário. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? A gente está usando essa quantidade aqui como se fosse a quantidade total de metais no disco protoplanetário que deu origem àquele sistema. É claro que isso não é uma medida direta dessa quantidade, mas a gente está usando essa grandeza aqui como uma grandeza que poderia aproximar essa quantidade total de metais no disco protoplanetário. E a gente, de novo, analisou a fração de estrelas com planetas em função dessa grandeza, e nós vimos, aqui vou até colocar a função para vocês, que nós temos uma função aproximadamente linear, ou seja, a fração de estrelas com planetas cresce aproximadamente de maneira linear com a quantidade total de metais no disco protoplanetário até cerca de 2 massas solares. A gente vê aqui pelo expoente que é 1,04. Daqui por diante, como eu falei, a gente não pode confiar nesses resultados, porque tem baixa estatística, mas é interessante que a gente nota uma tendência de queda, né? Tem uma sugestão de queda que seria compatível com o resultado da Sabine Heffer. Então, esse resultado aqui é muito interessante, o que nos leva à primeira mensagem que eu queria que vocês lembrassem que é importante desse seminário, que a probabilidade de formação de planetas gigantes aumenta quase que linearmente com essa quantidade total de metais no disco protoplanetário. E isso dá um suporte muito grande para o mecanismo de acreção do núcleo para a formação de planetas. Então, esse foi um resultado bem interessante que a gente conseguiu através desse artigo. Bom, então falamos agora bastante de planetas gigantes, né? Mas e os planetas menores, né? O que acontece com eles? Será que a metalicidade também influencia a formação desses planetas menores? Bem antes do Kepler proporcionar os resultados fantásticos que a gente conhece hoje, o Sérgio Souza e eu, e obviamente colaboradores, já estávamos pensando nessa questão das estrelas com planetas menores, do tipo neptunianos, que eram os planetas que eram acessíveis aos monitoramentos de velocidade radial, né? Então, o Kepler estava para ser lançado aqui em 2008, já tinha sido lançado em 2010, mas a gente ainda não tinha tantos resultados. Então, o que a gente fez? Tanto no trabalho do Sérgio Souza quanto no meu, nós utilizamos amostras muito pequenas de estrelas com planetas neptunianos, representados aqui no meu histograma pela linha vermelha, e comparamos as distribuições de metalicidade com as estrelas que tinham planetas do tipo Júpiter. E tanto no artigo do Sérgio Souza quanto no meu artigo, nós vimos uma tendência de que as estrelas que tinham apenas planetas neptunianos tinham distribuições de metalicidade que estavam deslocadas para valores menores em relação aos planetas gigantes. Então, foram primeiras sugestões de que talvez a correlação planeta-metalicidade não fosse válida para os planetas menores. E aí depois, obviamente, veio o Kepler, uma amostra fantástica de planetas neptunianos, resultados fantásticos, que o Kepler proporcionou avanços que são maravilhosos na parte de exoplanetas, né? E aí, já com os primeiros resultados, o Lars Bukowski, em 2012,
mostrou que a metalicidade das estrelas com planetas gigantes, só notem uma coisa importante, né? Agora que a gente está indo para o trânsito, a gente, quando fala de planetas gigantes, a gente não está mais usando um critério de massa, agora a gente está usando raio, né? Então ele está usando planetas gigantes a partir de 4 raios terrestres e planetas do tipo subnetuno entre 2 e 4 e abaixo de 2 aproximadamente planetas tipo Terra e Superterra. Então a gente vê claramente que a metalicidade média de cada grupo, representada pelas linhas horizontais, ela vai variando. Então os planetas gigantes realmente têm uma metalicidade mais alta, ao passo que os planetas menores têm uma metalicidade mais baixa, média, né? E não só isso, os planetas gigantes, a gente vê que quase não tem planetas gigantes detectados ao redor de estrelas de baixa metalicidade, ao passo que, nos planetas menores, você vê planetas detectados ao redor de estrelas com várias metalicidades diferentes. Então, esse foi um resultado bem interessante, que parecia mostrar que a ocorrência de planetas pequenos não depende da metalicidade, só que, na verdade, a resposta está no meio do caminho. E isso foi mostrado pelo artigo do Eric Pettigura e outros, né, em 2018. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que quando a gente analisa nesse gráfico aqui, as diferentes taxas de ocorrência dos diferentes planetas em função da metalicidade, se a gente dividir por grupos, né, superterras em verde, subnetunos em azul, subsaturnos em amarelo e Júpiter em vermelho, as taxas de ocorrência são diferentes entre si. Então, a gente vê que, por exemplo, a taxa de ocorrência de Júpiter aumenta muito mais com a metalicidade do que a taxa de ocorrência de superterras, por exemplo. Então, ou seja, a taxa de ocorrência depende do tamanho do planeta. Isso a gente já sabia, mas o que a gente não sabia é que tem um leve aumento para as superterras e para os subnetunos também. Não tão forte quanto os gigantes, mas tem. E mais do que isso, não depende só da planeta, da metalicidade e do tamanho do planeta, depende do período orbital. Então, quando a gente compara aqui o painel da esquerda com o painel da direita, aqui a gente está no regime de 1 a 10 dias e aqui a gente está no regime de 10 a 100 dias. Vocês podem ver que as retas ajustadas variam bastante. Então, a taxa de superterras, por exemplo, as ocorrências, tem uma inclinação positiva aqui e uma inclinação negativa, ou nula aqui, né? A taxa de ocorrência de subsaturnos, por exemplo, muda bastante. Então, na verdade, a resposta está no meio do caminho, né? Isso parece sugerir que a resposta está no meio do caminho. A ocorrência de planetas varia com a metalicidade, mas dependendo do tipo de planeta e do período orbital. E um outro resultado que surgiu paralelamente, que é um resultado muito interessante, mas também muito intrigante, né, é o Radius Gap, né, que apareceu aqui nesse artigo do Benjamin Fulton em 2017, e ele analisou as taxas, a quantidade de planetas para cada 100 por estrela, aqui está no eixo Y, né, e fez esse histograma aqui em função do raio. Então ele observou que tem um pico lá para as superterras, tem um pico para os subnetunos, mas tem um vale no meio do caminho, ou seja, a taxa de ocorrência diminui no meio do caminho para esse raio aqui de aproximadamente 1,8 raios terrestres. Aí recebeu o nome de Radius Gap. E o que causaria esse Radius Gap, né? Vários artigos, infelizmente, agora que me veio na cabeça, eu não coloquei aqui, mas vale mencionar os artigos precursores de Owen e Wu, já mostravam teoricamente que a fotoevaporação poderia causar esse gap, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque nesse artigo de 2019, da Cynthia Martinez, que foi aluna de doutorado da Kátia Cunha, e eu também colaborei, a Cynthia analisa esse Radius Gap, ou seja, bota os raios planetários em função do período orbital. Esses contornos aqui representam essa mesma taxa de ocorrência. Quanto mais escuro o contorno, significa que maior é a densidade de planetas naquela região desse plano aqui. E a Cynthia mostrou que esse Radius Gap varia de acordo com o período orbital, e isso é super coerente com esse cenário da fotoevaporação, que a fotoevaporação ela tem a ver com a evaporação, com uma erosão da atmosfera dos planetas causada pela estrela, por ventos, pela radiação da estrela, né? Então, por isso o nome de fotoevaporação. E aí,
essa inclinação é uma consequência natural, porque quanto mais perto você está da estrela, mesmo os planetas maiores vão ter as atmosferas deles evaporadas, e só vai sobrar os núcleos rochosos deles. Mas à medida que você vai se afastando, até planetas menores conseguem manter as atmosferas deles. Então você vê mais subnetunos aqui em períodos mais distantes. Então, esse Radius Gap também apareceu, e aí, obviamente, todo mundo pensou, será que a metalicidade tem alguma influência no Radius Gap? Então, esses dois artigos aqui, né, primeiro do James Owen e da Ruth Murray Clay, em 2018, e depois, isso aqui com observações, e depois do Akash Gupta e da Hugh Schlichting, agora em 2020, com modelos, mostraram que a metalicidade, ela influencia, de certa maneira, a arquitetura, porque os tamanhos dos planetas do tipo subnetuno varia com a metalicidade. Porém, o gap entre subnetunos e superterras não varia. A posição dele não depende da metalicidade. Então, eles mostraram isso. Então, como a gente já estava analisando o Radius Gap em função do período orbital, nós decidimos seguir em frente e também investigar se a metalicidade influencia tanto o gap quanto as arquiteturas dos sistemas planetários. E esse artigo, ele está em preparação, mas assim, quase terminando, né? Nós vamos submeter assim, nas próximas semanas esse artigo. Então, estamos bem avançados, então já aproveito para mostrar alguns resultados aqui para vocês. Pegamos essa amostra aqui do CKS, que é o California Keck Survey. São espectros que estão disponíveis na internet, acesso público, no site do CKS. E analisamos 1.005 estrelas com 1.633 planetas. Os resultados estão aqui, o mesmo método, método espectroscópico clássico, para determinar as metalicidades. Agora vocês veem que esse diagrama HR aqui é diferente do outro, que a nossa amostra tem mais estrelas na sequência principal, algumas subgigantes e algumas gigantes também. E a dispersão aqui é bem maior porque a sinal-ruído desses espectros, típica, é 60, é mais baixa. Então os erros em log G ficam mais evidentes, e aí a gente tem uma dispersão maior aqui no diagrama HR. Essa amostra começou a ser analisada nesse artigo aqui da Cynthia, em 2019, e agora a gente está prosseguindo a análise nesse artigo que eu estou liderando agora em 2020. E dentro dessa amostra a gente selecionou uma amostra que a gente chamou de clean sample, uma amostra limpa, ou seja, eliminamos planetas que são considerados falsos positivos, eliminamos raios com baixa precisão, tanto raios estelares quanto raios planetários, eliminamos planetas com parâmetros de impacto muito altos, que têm maior chance de ser falso positivo, para tentar garantir que a gente tinha uma amostra sólida mesmo de planetas reais, né? Então, a gente tem esses parâmetros de metalicidade novas, independentes, né, em relação aos artigos anteriores, que eu mostrei para vocês. E a primeira coisa que a gente analisou a gente tentou dividir a metalicidade, tentou associar as metalicidades não com os planetas individualmente, mas com os sistemas, né, fazer por sistemas. Então, é claro que tem muita informação nesse gráfico, mas só para mostrar para vocês aqui. Quando SE significa Super Earth, SN Subneptune, SS Subsaturn, Subsaturno, e JP Júpiter. Quando está escrito single é porque só tem um planeta daquele tipo no sistema, quando está escrito multi é que tem vários planetas dois ou mais planetas daquele tipo no sistema, e quando tem combinações aqui, por exemplo, SE mais SN, significa que aquele sistema tem superterras e subnetunos. Então a gente está analisando esse gráfico aqui, e aqui a gente tem diagramas de caixa, né, para distribuições de metalicidade. Então a gente vê que os sistemas que têm apenas planetas menores, superterras, subnetunos, ou combinações deles, eles estão basicamente à esquerda do gráfico. Estão agrupados aqui. Vocês veem que as distribuições são bem amplas, os intervalos de metalicidade são altos, e as médias são mais baixas, menores do que 0,1. Mas à medida que a gente vem para esse lado aqui do diagrama, onde a gente começa a ter sistemas com subsaturnos e Júpiteres, as distribuições de metalicidade são mais estreitas e deslocadas para valores maiores, assim como os valores médios. Ou seja, o que isso está dizendo para a gente? Que a metalicidade influencia a arquitetura. Se você tem uma metalicidade baixa, é uma maior chance de você ter um sistema só com planetas pequenos. Pode ter planeta grande, mas a maior chance é que tenha só planetas pequenos. Para você ter planetas grandes, você tem que já
garantido, né, com a probabilidade maior, você tem que ir para o regime de metalicidade mais altas, ou seja, estrelas que têm metalicidade mais altas podem abrigar sistemas mais diversos, que têm planetas tanto gigantes quanto menores, e essa conclusão é compatível com os artigos do Eric Petigura, por exemplo, né? Uma coisa que está intrigando a gente está olhando agora, por isso que eu coloquei aqui Preliminary Result, é que esses sistemas aqui que tem subsaturnos, um subsaturno cada, né? Eles estão aparecendo aqui num lugar que eles não deveriam. Então, essa distribuição de metalicidade dele aqui está intrigando a gente, nós estamos olhando com mais cuidado isso aqui antes de submeter o artigo. Então, quando vocês virem em breve no archive, a gente já vai ter alguma análise mais aprofundada desses sistemas aqui, que são bem interessantes. Bom, então, qual é a primeira mensagem dessa parte aqui, desse segundo trabalho, né? Que sistemas com planetas grandes, seja com planetas menores ou não, eles vão ter as metalicidades mais altas. Então, tem a influência da metalicidade na arquitetura. Mas e o gap, né? Vamos agora voltar para o gap, né? Será que a metalicidade influencia? Primeiramente, nesse trabalho, a gente revisitou o Radius Gap do trabalho da Cynthia. Por quê? Porque a gente fez pequenas mudanças no cálculo das taxas de ocorrência. Mas não tem diferença nos resultados. Os resultados são compatíveis com os da Cynthia, mas a gente só quis mostrar aqui que está coerente. A gente continua achando uma inclinação aqui do gap dos raios planetários em função do período. E essa inclinação, ela é compatível tanto com os modelos de fotoevaporação, que eu já discuti, quanto com os modelos que a gente diz que são Core Powered Mass Loss. Ou seja, quando o planeta se forma, o núcleo dele está quente, esse calor vai sendo perdido para o espaço, e nesse processo de resfriamento você tem também uma perda de massa da atmosfera do planeta. Então, esse resultado aqui não nos permite distinguir entre esses dois modelos. Será que a metalicidade permite a gente distinguir entre esses dois modelos? Então, nós analisamos o gap do raio em função da metalicidade e achamos uma inclinação positiva e diferente de zero. Então, a gente ficou bem empolgado, só que a empolgação não durou muito tempo, infelizmente, né? Porque a gente viu que tem essa inclinação aqui novamente. Os contornos aqui são taxas de ocorrência, ou seja, número de planetas para cada 100 estrelas. Então, nos contornos mais escuros é onde você tem a maior densidade de planetas, e esses pontos verdes aqui são as metalicidades médias em cada bin, né? Então, a gente tem essa inclinação aqui, só que tem um pequeno porém aí nessa questão. O gap, ele também depende da massa estelar. Alguns artigos na literatura, como, por exemplo, do Benjamin Fulton e do Eric Petigura, em 2018, e, novamente, do Akash Gupta e da Hilke Schlichten, em 2020, já mostraram isso tanto através de observações, quanto através de modelos. A massa influencia o gap. Mas aí vocês podem pensar, mas a massa e a metalicidade influenciam ao mesmo tempo a ocorrência de planetas gigantes. Por que os dois também não poderiam influenciar ao mesmo tempo o gap? Por um pequeno detalhe, que é esse aqui. A amostra do CKS, pela forma como ela foi selecionada, ela tem uma correlação entre a massa no eixo Y e a metalicidade aqui no eixo X. Então, tem essa correlação massa e metalicidade. Então, como a gente já sabe que tem a assinatura tem a influência da massa no gap, a gente pensou que talvez a gente só poderia estar vendo essa mesma influência da massa, só que causada por essa correlação aqui. Então, o que a gente fez para investigar isso? Nós restringimos a nossa amostra aqui entre 1 e 1,2 vezes a massa solar, porque aqui a correlação é muito fraquinha, quase não tem correlação entre massa e metalicidade. E aí, quando a gente repete aquele gráfico para essa amostra restrita em massa, a inclinação some. Não é que ela não fica igual a zero, mas dentro dos erros ela fica consistente com zero. Então, a gente percebeu que, de fato, essa inclinação no gap ela não é um efeito da metalicidade, mas é um efeito da massa que vem da correlação que existe entre a massa e a metalicidade na amostra do CKS. Então, parece que a metalicidade não influencia o gap, o que também não é uma notícia boa, porque tanto o modelo de fotoevaporação quanto o modelo Core Powered Mass Loss
Dizem que a metalicidade não deve influenciar ou deve ter uma influência tão pequena que os nossos dados atualmente não permitem medir no gap. Então, novamente, essa análise não nos permite distinguir entre esses dois mecanismos de evolução das atmosferas planetárias. E como é que a gente vai prosseguir esse trabalho, né? Então, agora, como a gente já tem as massas calculadas, a gente vai continuar investigando essa possível assinatura do gap com a massa, como, por exemplo, o Travis Berger fez nesse artigo dele aqui de 2020, que ele mostrou novamente que tem essa inclinação. Nós vamos verificar esse resultado através de uma análise independente. E, mais interessante do que isso, a gente pretende continuar investigando através das idades, porque as idades, sim, podem ser um parâmetro que vão nos ajudar a distinguir entre os dois mecanismos, porque o tempo de atuação da fotoevaporação é da escala de milhões de anos. O Core Powered Mass Loss ele pode durar mais tempo, pode chegar na escala de bilhão ou bilhões de anos. Então, como o Travis Berger fez aqui, ele analisou a evolução do gap em função da idade, comparando planetas em sistemas mais jovens, em verde, e em sistemas mais velhos, em roxo. E aí, essa diferença pode nos dar pistas a respeito dos mecanismos que estão atuando na evolução das atmosferas planetárias. Só que também tem um outro porém muito importante, que é o seguinte: muitos dos artigos que falam sobre mecanismos de fotoevaporação assumem que a metalicidade da atmosfera planetária está correlacionada com a metalicidade da estrela de alguma forma. Só que ninguém sabe se isso é verdade, e isso é muito importante para a gente analisar corretamente os dados observacionais. Então, nesse sentido, eu venho trabalhando junto com a Aline, né? A Aline vem liderando esse estudo na tese de doutorado dela. Nós estamos tentando caracterizar as atmosferas de exoplanetas através de espectros obtidos com o Hubble e determinar as características dessas atmosferas, como, por exemplo, temperatura, opacidade das nuvens e, mais importante, por exemplo, abundâncias moleculares, como, por exemplo, a água, que está mostrada aqui, e outras moléculas que a gente vai incluir depois. E esses resultados, eventualmente, podem nos ajudar a calcular essas metalicidades das atmosferas planetárias para a gente tentar entender se elas estão correlacionadas ou não com as metalicidades estelares. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês, mas antes eu só queria deixar vocês com esse resumo aqui, né? Então, só para a gente recapitular, quais são as mensagens principais desses estudos que a gente tem até agora? De fato, as estrelas influenciam a formação e as características, as arquiteturas dos sistemas planetários. Então, a probabilidade de formação de um planeta gigante depende tanto da massa quanto da metalicidade e, muito possivelmente, da quantidade total de metais no disco protoplanetário, que deu origem ao sistema. Sistemas que têm planetas grandes geralmente têm as metalicidades maiores, ou seja, para você ter sistemas mais diversos que tenham planetas grandes e pequenos, ter uma metalicidade estelar maior facilita isso. E, por fim, a metalicidade não parece influenciar na posição do radius gap, como outros parâmetros, como, por exemplo, a massa estelar. Então, esse é um resumo do que a gente tem até agora. Claro que é uma pesquisa em andamento, né? Continua evoluindo à medida que a gente vai fazendo novas análises e tendo novos dados. Mas as conclusões, no momento, são: tanto metalicidades e massas estelares são importantes para a formação e arquitetura de sistemas planetários. Isso é bastante compatível com a teoria de acreção do núcleo para a formação planetária. E, por enquanto, com os dados atuais, com os resultados que a gente tem, nós não conseguimos distinguir entre os modelos de fotoevaporação e Core Powered Mass Loss. E essa distinção talvez nem seja necessária, talvez os dois atuem simultaneamente, tá? Mas a gente está tentando fazer testes para verificar se tem um ou outro, ou talvez os dois. Mas, por enquanto, não tem nenhum resultado que favoreça algum deles. Se vocês quiserem ver mais detalhes sobre as análises, etc., tem aqui as referências, né, nos artigos de 2015 e 2018 e o artigo da Cintia de 2019. E fiquem ligados aí no archive, porque em breve vocês possivelmente verão um artigo agora de 2020 com essa análise da amostra de CKS e do Radius Gap.
Queria muito agradecer a presença de vocês no seminário. Queria agradecer novamente o convite do Otton e a organização da Júlia. Espero que, num futuro próximo, eu possa estar presencialmente aí com vocês, discutindo essas influências e as atmosferas planetárias na Unesp, né? E estou aberto para perguntas e comentários e críticas e sugestões, etc. Mas se, eventualmente, vocês também derem uma olhada depois nos artigos e também tiverem comentários, críticas, sugestões, ou tiverem interessados em trabalhar com coisas desse tipo, seja comigo como aluno ou colaborar, né? Aqui estão meus contatos, meu e-mail, vocês podem me achar nas redes sociais também no meu site. Então, muito obrigado pela atenção e fiquem à vontade para fazer perguntas. Obrigado, Luan. Excelente apresentação. Obrigado. Bastante instigante, bastante interessante. Ninguém postou nada aqui ainda. Eu tenho algumas coisas que eu queria só perguntar. Eu me lembro, há uns 15 anos atrás, no início desses estudos da influência da metalicidade, correlacionar com a existência de planetas gigantes, né? Uhum. Eu me lembro que eu até participei de um trabalho que a gente fez uma vez sobre a possibilidade da metalicidade, em alguns casos, porque os planetas muitos eram hot Júpiters, então eram gigantes e próximos. Então, para eles estarem próximos, provavelmente teriam migrado. E aí eu participei de um trabalho que a gente fez em que a gente estudou essa migração. Teria que ter um disco de material, ele migrava nesse disco, e aí a maior parte do material, conforme ele migrava, retornava para a estrela. Então, não sei se ainda tem algo a ver, se isso aí já é um assunto passado, mas a questão da contaminação da metalicidade da estrela, né? Quer dizer, a metalicidade não seria, digamos assim, a metalicidade de fato dela, mas teria uma parte dela que seria a contaminação devido à migração desses planetas. Isso aí já foi solucionado, ainda é discutido? Olha, Otton, essa parte? Sim, esse comentário que você fez é muito interessante porque, por exemplo, nessa amostra do CKS, a gente está analisando planetas com períodos menores do que 100 dias, ou seja, a migração e, eventualmente, uma influência da metalicidade na migração podem ter algum papel nessas distribuições e nessas arquiteturas que a gente está vendo. Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente não abordou nesse artigo, mas definitivamente é uma coisa que precisa ser olhada com mais cuidado. Agora, a questão da poluição das atmosferas, hoje em dia, o entendimento é que essa metalicidade maior das estrelas com planetas gigantes, ela seria primordial. E esse entendimento, ele acontece até por um tipo de trabalho que eu fiz, que é o seguinte, a gente já tem uma amostra suficiente para analisar estrelas em diferentes estágios evolutivos, então sequência principal, subgigante e gigante. Então, um teste que a gente faz nesse sentido a gente analisa a metalicidade de estrelas com planetas gigantes, ou hot Júpiters, na sequência principal, no estágio subgigante e no estágio gigante. E a gente vê que não tem nenhuma variação. E se tivesse havido alguma contaminação, eventualmente, desse material que cai do disco protoplanetário, ou depois da migração, né, a gente esperaria ver metalicidade mais alta nas estrelas de sequência principal, e depois, à medida que a estrela evolui, a zona convectiva dela aprofunda, essa metalicidade que teria poluído a estrela, ela seria diluída. Então, a gente deveria ver uma queda na metalicidade das estrelas com planetas em função do estágio evolutivo dela, e a gente não observa isso. Então, o entendimento hoje é que é um efeito primordial, ou seja, a metalicidade, por algum efeito na formação do disco protoplanetário, do processo de formação planetária, ela favorece a formação desses planetas gigantes. Certo. Muito possivelmente aumentando a quantidade de material sólido disponível no disco que dá origem aos núcleos dos planetas gigantes. E também pode ter a ver com escala do tempo de formação, a metalicidade também pode influenciar os tempos de formação desses núcleos planetários. Então, tem alguns efeitos que estão envolvidos no processo de formação que nos fazem acreditar que é um efeito primordial e não de poluição. Não que não possa haver poluição, pode, mas o efeito em particular da metalicidade parece ser primordial. Não é significativo, né? Não, deu para entender. Ok. Na época, acho que haviam poucos
me lembro isso em 2005, acho que o trabalho que a gente fez foi em 2006, já havia um pouco, a amostragem era pequena, então havia uma certa dubiedade e argumentação sobre essa questão. Mas ainda associado a essa questão da migração, existe alguma correlação, por exemplo, em termos de, por exemplo, se você tem um hot Júpiter ou um Júpiter a uma distância como o nosso aqui do sistema solar distante, né? Você necessitaria de um disco massivo para fazer ele migrar bastante. Naturalmente, é esperado aí que você teria uma metalicidade maior no disco. Então, a pergunta é, existe alguma correlação em termos da metalicidade com diferença entre hot Júpiters e Júpiters mais distantes? Existe. Esse artigo que eu mencionei... o disco dele seria mais denso, mais pesado? Esse artigo que eu mencionei do Eric Petigura, de 2018, ele mostra bem essa diferença, ele analisa superterras, subnetunos, subsaturnos e Júpiteres em 3 diferentes regimes. Hot, que é até 10 dias, morno, quente, morno e frio, né? Frio, entre aspas, né? Então seria até 10 dias, entre 10 e 100 dias e maior que 100 dias. E tem diferença nas distribuições de metalicidade dessas populações de planetas. Então, é bastante possível é bastante provável que que a metalicidade influencia a migração e a migração influencia a distribuição de planetas que a gente está vendo atualmente. Então, tem esses efeitos. É claro que também tem efeitos de seleção, porque os planetas... teria um disco diferente, né? Exatamente. E tem um efeito de seleção também, porque é muito mais difícil caracterizar esses planetas de longo período na amostra do Kepler, né? Então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo nesses planetas de longo período. Ok. Legal, muito interessante. Parece que tem uma pergunta aqui no Rafael no Ribeiro. chat. Ô, Rafael, quiser falar, pode falar. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Otto. Obrigado, Luan, pela apresentação. Excelente apresentação, aprendi muito. Obrigado. Eu não sei se você é familiar com a criação de pebbles, mas a metalicidade de um disco protoplanetário, ele é basicamente, né, a formação de pebbles, ela é proporcional ao aumento da metalicidade, né? E tem um trabalho do Levinson que me lembrou que o número de estrelas que você mostrou, que tem o número de planetas em função da massa total e da metalicidade dos discos protoplanetários que você mostrou dos gráficos. Esse trabalho do Levinson é um trabalho dinâmico, né? Ele fala sobre o crescimento de planetas gigantes por acumulação de pebbles de forma gradual. O que me lembrou esse resultado seu com esse trabalho foi o seguinte: o que é que o Levinson conclui? Que ele diz que se você tiver muita massa de pebbles, ou seja, maiores metalicidades, você acaba formando centenas e milhares de superterras, ou até planetas menores. E aí, se for formado muito rápido, esse sistema tem mais tempo para interagir gravitacionalmente e você ejeta mais planetas e você tem um resultado final, poucos planetas gigantes formados. Quando você vai para uma zona intermediária de metalicidade, você começa a produzir maiores núcleos planetários, isso favorece a criação de gás e a formação de planetas gigantes. Agora, quando você tem uma metalicidade muito mais alta, aí o que acontece é que você forma menos planetas porque você vai ter mais planetas gigantes formados e possivelmente o sistema vai ser instável. Então, esses caráteres aí explicam basicamente aquela queda que você está mostrando ali, que discos com mais metalicidades têm menos planetas. Então, tem uma certa metalicidade ideal. Talvez isso explique mais ou menos por que aquela queda acontece, porque você vai ter mais pebbles no disco e isso também não pode ser favorável à formação planetária. Rafael, obrigado pelo seu comentário, até porque ele é muito relevante e muito atual. Se você, eu desculpa que eu não sei falar, eu vou até escrever aqui no chat, porque eu não, talvez falando assim, não vai ficar, o nome não vai ficar direitinho. Mas tem um artigo muito recente, saiu esse ano, do primeiro autor,
O nome dele, se eu estiver falando errado, vocês me desculpem, mas acho que é Enzen Hilber. Então, ele, coloquei aqui no chat para vocês. É de 2020 esse artigo. Não sei nem se está publicado ainda ou se só está no archive. Mas ele analisa, faz diversos modelos de formação planetária e ele menciona uma possível anticorrelação entre a formação, entre sistemas com múltiplos planetas gigantes e a metalicidade. Justamente por conta desse efeito que você falou, que você tem uma metalicidade muito alta, talvez um disco com muita massa, você forma muitos planetas gigantes, você tem interações dinâmicas, o sistema fica instável e esses sistemas eles acabam sendo perdidos. Então, você não observa muitos desses tipos de sistema. Então, esse seu comentário é super atual e super relevante e ele é totalmente compatível com o que os modelos de formação planetária estão mostrando. E um detalhe interessante que eu posso até mostrar aqui para vocês uma coisa, é claro, a gente está falando de um sistema, né? Mas o único sistema que tem na nossa amostra do CKS, vocês estão vendo o gráfico aqui? Então, né? Sim. Sim. O único sistema que tem 2 planetas de tipo Júpiter, né? Ou seja, um sistema que tem múltiplos Júpiteres na nossa amostra, ele é o sistema que, se você pegar a média, obviamente, a média dos outros e não desse, porque só tem um, ele é o de menor metalicidade de todos aqui nessa distribuição. Então, esse sistema aqui poderia ser um exemplo dessa possível anticorrelação, né? Que para você observar esses sistemas com múltiplos Júpiteres, talvez você tenha que ir para metalicidades mais intermediárias, que é o caso aqui. O sistema tem uma metalicidade muito próxima da metalicidade solar. Entendi. Então, seu comentário é bem relevante, está super atual e está super coerente com os modelos de formação. Obrigado. Esse trabalho do Leves surgiu exatamente pelaquela dificuldade de formar planetas gigantes no nosso sistema solar, Urano e Netuno, né? Porque está numa região um pouquinho mais afastada e ele estava analisando essa discussão. Uma outra pergunta que eu tive é, vocês analisam a metalicidade da estrela, né? E a possibilidade, né, que estrelas se formam em clusters estelares, né? Então, tem a possibilidade, talvez, de ter tido no passado, por exemplo, esse Júpiter que você mostrou aí, no passado ele teve uma metalicidade mais alta e uma estrela roubou uma parte do disco protoplanetário e diminuiu a metalicidade do que a gente está vendo e preservou Júpiter lá, por exemplo. Uau, essa pergunta é bem legal e eu não faço a menor ideia da resposta, porque realmente, honestamente, eu não sei nem como a gente analisaria isso, mas é uma pergunta bem interessante. Eu realmente não tenho uma resposta para você e não lembro de ter, assim, na literatura existem artigos estudando as estrelas com planetas em aglomerados, até justamente para pegar as assinaturas, né, porque o aglomerado tem a mesma idade, teoricamente as estrelas têm a mesma composição química, teoricamente, então tem muitos artigos que estudam isso, mas essa ideia de talvez o disco protoplanetário ser uma parte ser roubada por outra estrela, realmente eu não lembro de ter lido isso, é uma pergunta bem interessante que eu não lembro de nunca ter visto na literatura. Não estou dizendo que não tem, mas eu nunca vi. Obrigado. Formação planetária é muito complexo, né? Não dá para colocar todos os efeitos assim ainda, né? Felizmente. Muito. E a gente está... E isso que é importante lembrar a vocês, que a gente está tendo esse diálogo aqui que é muito bom, porque vocês estão estudando, quer dizer, não sei se todos vocês, mas como é um grupo de dinâmica orbital, pelo menos a maior parte de vocês deve estar estudando a formação planetária através de questões dinâmicas. E eu estou tentando estudar a formação planetária através de informações químicas da estrela hospedeira. Então é muito importante que a gente mantenha esse tipo de conversa, porque a resposta necessariamente precisa passar por todas essas análises. Cada tipo de análise que a gente faz, seja dinâmica ou química, ela vai dar uma peça do quebra-cabeça para a gente completar esse entendimento aí da formação planetária. Eu concordo literalmente com tudo que você disse. Obrigado. Obrigado pela presença, pelas perguntas. Obrigado, Rafael. Alguém mais tem alguma questão, algum comentário?
Acho que não. A apresentação foi muito didática, muito clara, acho que foi... Obrigado, Otto. E como você falou, né, quer dizer, é algo que vem a complementar coisas que a gente não tem aqui internamente no grupo, né? Então, eu acho que essa colaboração, essa interação é sempre importante. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, eu acho que é um primeiro contato aí com o grupo, vamos ver se a gente amplia isso e mantém isso ao longo do tempo aí, que eu acho que pode ser muito profícuo aí para todo mundo. Com certeza, concordo com você e vai ser um prazer ter um contato mais frequente com o grupo de vocês, que obviamente não precisa falar, mas é um grupo que é bastante bem sucedido e bastante reconhecido, tanto dentro do Brasil quanto fora dele. Então, aproveito para parabenizar todos vocês que fazem parte desse grupo, que é um grupo muito, muito produtivo dentro da astronomia brasileira, que está ajudando bastante a gente a entender a formação planetária. Obrigado aí pelos elogios, em nome do grupo. Luan, agora, quando a gente acaba o seminário, a gente tem 5 minutos de